Olha só, em 2018, um vídeo super simples de 1 minuto de um vendedor de água lá em Copacabana simplesmente explodiu na internet brasileira. Aquele homem era o Rick Chester. E a ideia dele de como começar um negócio com só R$ 10 virou um verdadeiro símbolo, sabe? De esperança, de iniciativa. Por isso, hoje a gente vai fundo para entender a história por trás desse viral e, mais importante, os princípios que guiaram essa jornada toda. Foi com esse conselho aí que tudo começou. Simples assim, direto, prático e muito poderoso. A mensagem era bem clara, né? A crise não é o fim da linha, de jeito nenhum. É, na verdade, um ponto de partida. E essa fala, ela não só viralizou, ela fez milhares de pessoas se perguntarem uma coisa. Peraí, se é tão simples, por que não eu? Só que a gente sabe como é, né? Essa história de sucesso da noite pro dia raramente conta o filme todo. Para a gente entender de verdade o impacto daquelas palavras, a gente precisa olhar para muito além daquele 1 minuto de vídeo. A gente precisa mergulhar na filosofia de vida que foi construída ao longo de décadas. E aqui a gente entra num ponto central. O conceito que guia a vida do Rick é o que ele mesmo chama de a lei da semeadora. A ideia é a seguinte: para ele, o sucesso não é o fruto que a gente colhe lá no final. Não. É o ato de estar sempre plantando a semente. E essa ideia da semeadura começou muito cedo. Com apenas 5 anos, o pai dele, que era pedreiro, ensinou essa lei para ele. E aí, com 7 anos, a vida veio e testou essa lição. Do jeito mais brutal. A mãe dele teve um problema de saúde sério. E o pequeno Rick, que ele fez? Ele não só entendeu o aperto, ele agiu. Começou a vender verduras de uma horta que ele mesmo plantou. E por trás dessa atitude, dessa iniciativa, tinham 2 ensinamentos que o pai dele deixou, sabe? Ele deixou esses conselhos com medo de que uma das suas viagens a trabalho pudesse ser a última. O primeiro era: identifique no que você é bom e depois passe o resto da vida lapidando isso. E o segundo: o conhecimento transforma, mas você precisa ir atrás dele. Simples, né? Mas ao mesmo tempo super profundo. Esses foram os pilares de toda a formação dele. E aí que a gente junta as peças. Com 7 anos, ele colocou essas lições todas em prática. Aquela horta que ele plantou, ela não era só sobre vender alface. Era a lei da semeadura em ação. Era a materialização de tudo o que ele tinha aprendido. Era, no fim das contas, a aplicação do conhecimento para resolver um problema bem real, a necessidade de ajudar em casa. Certo. Agora vamos conectar essas raízes, essa história toda, com aquele fenômeno viral. Porque muita gente acredita que aquele vídeo foi o grande golpe de sorte, sabe? Ou o ponto de virada na vida dele. Mas a realidade é bem outra. Essa percepção de que o sucesso veio com o vídeo, ela é uma ilusão. É que a gente costuma ver só a colheita, né? O resultado final. E a gente acaba ignorando todo o processo que fez aquilo acontecer. A história do Rick é o exemplo perfeito disso. Vamos aos fatos. O vídeo viralizou quando o Rick tinha 41 anos. O que isso significa? Significa que foram 40 anos de preparação. 40 anos de plantio, de aprendizado, de ralação, para um único momento de colheita que o Brasil inteiro assistiu. 40 anos. E aqui está o ponto crucial de tudo isso. O sucesso que o pessoal viu no vídeo não foi o vídeo em si. O sucesso foi cada verdura vendida lá aos 7 anos. Foi cada livro lido, cada dia vendendo água no sol. O sucesso é o processo contínuo de semear. É o plantio. Ok, mas como essa filosofia de plantio constante funciona na prática? Bom, ela se sustenta em 4 pilares fundamentais. São eles que, segundo o Rick, formam a estrutura para a gente conseguir transformar a semeadura em uma colheita, e uma colheita farta. E esses pilares são conhecimento, coragem, visão e persistência. Vamos analisar cada um deles com calma, porque eles são basicamente o manual prático por trás da lei da semeadura. O primeiro pilar, então, é o conhecimento. Mas atenção, não se trata só de acumular informação. Como o próprio Rick diz, ler livros sem praticar o que eles ensinam é como tentar matar a fome só lendo o cardápio. Não funciona. O conhecimento só se torna realmente transformador quando é aplicado, quando vira ação. Depois vem a coragem. E aqui a visão dele sobre o assunto é bem interessante. Para o Rick, o medo não é um inimigo. Medo é respeito para o novo e é um mecanismo necessário para a nossa sobrevivência. A coragem, então, não é a ausência do medo.
É reconhecer que o medo existe sim, mas tem um desejo de seguir em frente que é muito mais forte. O terceiro pilar é a visão, e a definição dele para isso é genial. Visão é a capacidade de olhar para o que todo mundo está olhando e conseguir enxergar o que ninguém mais conseguiu ver. É identificar uma oportunidade onde os outros só veem o cotidiano. Foi exatamente o que ele fez aos 7 anos. Olhou para um quintal e viu uma horta, viu um negócio. E, finalmente, o quarto pilar, a persistência. E isso aqui é fundamental, porque se baseia numa verdade bem pé no chão. A chance de as coisas darem errado é sempre, mas sempre, maior do que a de dar certo. Pensa numa Copa do Mundo. 31 seleções perdem para uma ganhar. Na vida é assim também. A persistência é o que nos mantém no jogo, mesmo com os tombos, acreditando naquela uma chance de dar certo. E tudo isso nos leva ao fechamento dessa filosofia. Se o sucesso é o plantio e não a colheita, isso significa que ele nunca realmente acaba. Existe uma mentalidade específica que sustenta esse crescimento contínuo. Aí fica aquela pergunta, né? Tá bom, mas e depois? O que se faz depois que se alcança o sucesso? Quando o vídeo já viralizou, os livros estão sendo vendidos, as palestras estão lotadas, e aí? Fim de jogo? A resposta é um sonoro não. Para pessoas com a mentalidade do Rick, não existe um topo, não existe uma linha de chegada. A vida é como se fosse uma escada rolante descendo. Se você para de subir, você volta para trás. O que move essa gente é a busca constante por uma única coisa, o próximo nível. E no fim das contas, a gente entende que a verdadeira colheita não é o destino, é a jornada. E a verdadeira semeadura é justamente essa busca, uma busca que nunca acaba.